Não. Muito bem, estamos ao vivo. 7 aí já. Entrou. Muito bem. Olá, gente. Boa noite para quem está assistindo a gente aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Enem hoje. Boa noite, pessoal. Espero que estejam nos vendo, conseguindo ouvir. Tudo bem? É aqui. O chat do YouTube já está liberado também, então quem quiser participar aí, deixando os comentários, fazendo perguntas, só ir colocando aí que a gente vai tentando responder ao longo da apresentação ou no final dela. Exatamente. E aí vocês podem ir deixando dúvidas, a gente vai fazendo uma triagenzinha e vamos respondendo. E a ideia hoje é que a gente discuta um pouquinho sobre o ensino superior, o Enem, o que é o SISU, como que a gente faz para conseguir ingressar nesse ensino superior. E a gente está com todas essas mudanças nesse ano atípico que a gente está vivendo com essa pandemia. Então, para a gente entender um pouquinho aí sobre o Enem e como que vão ficar as coisas aí daqui para frente, né? Muito bem. Márcia, quer falar um pouquinho sobre o projeto? A ideia do projeto aqui é poder auxiliar o maior número de alunos, com foco aí, com especial atenção aos alunos das escolas públicas, né? E que a gente possa atravessar esse momento aí de quarentena, não perder o foco nos estudos, né? A gente teve aí o adiamento do Enem, não sabemos ainda a data específica que ele vai acontecer, provavelmente isso vai acontecer também com os outros vestibulares, né? FUVEST, Unicamp e Unesp, e independente disso, nós precisamos manter a rotina de estudos, e a página aqui do projeto Alcance é exatamente para auxiliar os alunos aí nesse sentido, tá? Nós temos, depois nós vamos postar um endereço para vocês terem acesso a alguns materiais que nós já estamos providenciando, e outras lives que vão acontecendo aqui no nosso canal, tá bom? Então, passa a bola aí pro Bruno e pro Rodrigo, e um bom bate-papo aí. Na verdade, não é uma palestra, a gente trabalha muito com a ideia de bate-papo, e as perguntas que vocês forem fazendo, nós vamos aqui mediando e fazendo um filtro para no final a gente poder responder todas de uma vez só, tá bom, gente? Valeu. Bora lá, então. Bruce, você puxa aí, começa aí. Claro, opa, Rô, tranquilo. Gente, então qual que é a nossa meta hoje, né? Nossa meta aqui nesse nosso bate-papo é discutir um pouquinho sobre o que é o Enem, para que o Enem serve, como que ele é feito, como que ele funciona, o que a gente pode esperar dessa prova, né? Mesmo ela sendo adiada, é interessante que a gente entenda um pouco como que essa prova vai funcionar, porque uma hora ou outra ela vai acabar acontecendo. E como que o Enem hoje ele acontece, como que ele é feito, né? Como é que ele é estruturado. Então, o que ele é e para que ele serve. Então, vamos lá. O que é o Enem, né? O que é o Exame Nacional do Ensino Médio? Quem ainda não sabe, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem um total de 180 questões e uma redação, tá? E qual que é a ideia dele, né? A gente vê várias discussões aí sobre para que serve o Enem, se o Enem é um vestibular, enfim, né? A ideia do Enem é avaliar o domínio das competências e habilidades dos alunos que terminaram o ensino médio. Isso é muito interessante. Quando você está lá na sua escola e você está tendo aula, além do conteúdo em si que você vê, por exemplo, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que sou das ciências da natureza, de química, né? Então, quando você está lá tendo as aulas de química, a gente está trabalhando muito além do que só o conteúdo de química. Só o diagrama de Linus-Pauling, ou só cinética, ou só pilha, enfim. A gente está trabalhando também outras habilidades. Quando você lê um texto,
quando você lê e interpreta, isso o Enem também vai cobrar uma interpretação de você. O Enem vai cobrar de você também uma análise de gráfico, como que você lê um gráfico, se você consegue ver aquele gráfico de pizza, ou gráfico de barra, ou gráfico de linha. Então ele vai fazer você analisar todo esse processo, né? Interpretar alguma coisa, relacionar uma tabela, ler uma tabela. Isso é muito importante. Então essas habilidades e competências que você vai desenvolvendo ao longo do seu ensino médio também são cobradas lá no Enem, só que num contexto de acordo com a disciplina. Então, se é química, vai cair um gráfico que envolve conceitos químicos. Se é literatura, por exemplo, vai aparecer um texto de interpretação que envolve um poema, ou em outras disciplinas, certo? Então, o Enem ele visa isso, não somente o conteúdo. Por isso que a gente fala que é uma prova diferente daquelas tradicionais, como a FUVEST, como a Unesp, como a Unicamp, que muitas vezes vão cobrar o conteúdo propriamente dito, né? Então, aquele conteúdo ali, de química é isso, pá, né? Aqui o Enem vai olhar para um outro âmbito, para um outro caminho. Tudo bem? Rô, você quer comentar alguma coisa? Por enquanto, não. Acho que é isso mesmo. É entender, já que é uma prova já diferente, né? Quando esse novo Enem surgiu, ele surgiu muito com essa ideia mesmo de se ele tinha que ser uma prova mais próximo de uma prova universal, né, de uma prova que valeria como ingresso para diversas faculdades e para medir o ensino médio de uma forma como um todo, ele nasceu já com uma cara nova. E isso que você falou das competências e habilidades, acho que é o mais importante de todo mundo entender, né, que ele em momento nenhum, ou pelo menos ele vai ter sempre essa preocupação de se afastar das questões muito de conteúdo que a gente está acostumado. Né? E que é essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade é que precisa acontecer na cabeça do aluno enquanto ele está estudando. Exatamente. É bem nesse aspecto mesmo. Muito bem. Então, olha só, como é que é o cronograma do Enem, mais ou menos, né? A gente tem aí 2 dias de prova, tudo bem? Então, a gente vai ter, por exemplo, o primeiro dia, que tem 5 horas e meia, e aí são 45 questões de linguagens e códigos. E aí, o que aparece no caderno de linguagens e códigos? Vão aparecer língua portuguesa, língua estrangeira, e aí você pode escolher, né, entre inglês e espanhol. Você escolhe quando você faz ali a opção, né? Você tem também a disciplina de arte, história da arte, envolvendo todo esse contexto que a gente vive e como a arte está relacionada diretamente à vida e à criação da cultura e da sociedade como um todo. A educação física também aparecendo, né? As pessoas ficam um pouco surpresas quando vem educação física, né? Mas como assim educação física? Toda a parte de movimento corporal, toda aquela parte do esporte inserida na sociedade, na cidadania, na estruturação de todo o contexto. A gente também tem bastante a parte tecnológica e como que se envolve isso, certo? Então vem muito no caderno de códigos e linguagens. Já a gente tem também o caderno de ciências humanas, que tem 45 questões, com história, geografia, filosofia e sociologia. E, gente, cuidado muito com filosofia e sociologia, que são matérias que estão vindo cada vez mais difíceis no Enem. Marcela até pode comentar um pouquinho, que são matérias que vêm mais difíceis, que demandam uma interpretação maior, precisam de um conhecimento, então é legal sempre trabalhar. E que muitas também, vezes fala, Rô. existe um preconceito, muitas vezes, com esse tipo de matéria. Então, é muito comum do estudante acabar perdendo pontuação significativa por negligenciar as disciplinas de filosofia e sociologia, né? Por conta de achar que não é tão importante, ou não vai cair na prova, ou vai cair só a interpretação, e não é nada disso. E aí, lá na hora, esses pontos, toda a prova que vai servir para se ingressar em algum lugar, nesse concurso, cada pontinho faz a diferença. Então, é nessa cabeça, nessa preocupação que você tem que estar focado e não ter um preconceito com nenhum tipo de disciplina. Toda disciplina ali vai cair de maneira extremamente importante, de uma maneira extremamente estruturada para cobrar aí
o melhor da competência e habilidade do aluno. Exatamente. E aí a gente vai também, neste mesmo dia, ainda, né, nessas 5h30, a gente vai para o caderno para a parte de redação, que eu falei, né, até caderno de redação, porque realmente, redação ela vem como um outro caderno, né, ela tem uma importância muito grande. A gente brinca, né, e fala que na realidade não são só 4 grandes áreas, né, são as 4 grandes áreas e a redação, que seria o 5º caderno, porque o peso da redação é muito grande, gente. A redação é o divisor de águas ali para te colocar dentro de uma universidade. Porque entre o pessoal que sabe muito de humanas e linguagens, pode ir muito bem na prova. O pessoal que sabe muito de exatas, então natureza e matemática, vai muito bem. E pode balancear. E aí é na redação que a coisa vai vir. Então a redação é que vai ser esse divisor. E tem muitas universidades que consideram peso 1,5, 2 na redação, né? Consideram até mais que o próprio caderno de questões, certo? Então, a redação, assim, isso é muito, muito, muito importante, certo? No segundo dia, a gente tem 5 horas de prova, e aí, de novo, puxando sardinha, a gente vai para o caderno mais bonito, que é o de natureza, né? Que é o caderno de química, física e biologia, né? Aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado de exatas e também 45 questões de matemática. E aí, gente, quando a gente fala 45 de matemática, a matemática é tudo, né? Então vai cair qualquer coisa de matemática. Porcentagem, geometria, estatística, trigonometria, enfim, qualquer coisa do que você vê em matemática, certo? Aqui a gente colocou o seguinte, né? Mais ou menos, a gente pode dividir numa média de 3 minutos por questão e 1 hora para redação, mas isso é totalmente, né, dependente ali. Quer falar, Má? Bruno? Sim. É importante aí para a galera que está nos vendo e nos ouvindo, que o Enem, hoje, né, desde 2009, ele tem um formato está com cada vez mais um formato conteudista, a gente precisa estar bastante atenção e fazer um planejamento, né? Quem ainda nunca fez, quem fez o Enem como treineiro nos anos anteriores já sai um pouco mais na frente, e quem não fez o Enem é preciso fazer alguns simulados, que o Enem é uma prova não só de conteúdo, mas de desgaste psicológico, físico e mental. Então, planejar como você vai fazer essa prova é fundamental. Não é somente chegar lá, sentar, eu vou fazer, e começar a fazer a prova sem nenhum planejamento. Porque, como o Bruno disse anteriormente, se você fizer uma média, são 2,5 minutos para cada questão. Se você não tiver isso bem organizado, bem planejado, ao longo da prova você vai se perder, vai acabar se desgastando, não conseguindo terminar a prova com qualidade. Então, é fundamental você também ter um planejamento. Nas escolas por onde eu passei, quanto professor, quanto coordenador, nós sentamos com os nossos alunos e fazemos um planejamento. No primeiro dia, por onde você vai começar, quais as questões, né? O Enem tem aí uma ideia de tri, que daqui a pouco vai ser comentada, então, e com isso não dá para ir e voltar no caderno, então tem que fazer a sequência. Se você está vendo que aquela questão você está demorando muito para fazer, pula e vá fazendo aquelas que você tem maior facilidade. Inclusive, acho que pode ser até um tema das nossas próximas lives, falar um pouquinho sobre o planejamento de prova, tá bom? E é super importante isso que você falou, né, Marcelo, no sentido de que do treinamento físico, do quanto treinamento físico, quantas pessoas, às vezes, os alunos têm o hábito de negligenciar esse treinamento físico, né? Então, é muito comum a gente ouvir no ensino médio o aluno falar, eu não vou fazer simulado porque eu já estou estudando, não preciso fazer simulado, eu já fiz 20 questões, fiz 30 questões, essa semana eu fiz 100 questões, eu não preciso fazer simulado. Mas são coisas muito distintas. O simulado, ele tem muito mais o papel de treinamento físico e psicológico, que nem o Marcelo falou, mas principalmente físico, do que treinamento de conteúdo mesmo, né, de competência e habilidade. Porque a ideia por mais que você fale, não, eu fiz 10 questões de matemática e medi no cronômetro e consegui resolver em 2 minutos, o jeito com que você resolve essas questões na primeira 1 hora de prova é muito diferente do rendimento
que você vai ter na terceira, na quarta hora de prova. Então, o treinamento físico é extremamente importante para diminuir o máximo possível o cansaço e, ao mesmo tempo, ganhar esse ritmo. Porque o importante, quando a gente fala 2,5 minutos, é que durante toda a prova você vai ter 2,5 minutos para cada questão. Então, não adianta começar muito, né? Não adianta você começar, não, eu sempre consigo começar com 2 minutos, 2,5 minutos, chega lá no final, você já está terminando com 5, com 6 minutos, né? Porque o cansaço mental é muito grande. Então, é muito importante que na hora de estudar você tenha essa preocupação de realizar a maior quantidade de simulados possível e simulados com seriedade. Não adianta pegar o simulado e falar assim, eu não vou no dia do simulado, eu não vou fazer o simulado aqui online, eu vou pegar e vou resolvendo aos pouquinhos. Não, o simulado ele tem essa questão física, então você precisa iniciar ele no horário combinado e terminar ele no horário combinado, porque só isso que vai conseguir ir aos pouquinhos treinando o seu corpo para o que você vai enfrentar no dia da prova. Sim, exatamente. É justamente isso. Na verdade, o Enem é uma prova, como se fosse uma maratona, que você vai percorrer 20, 30, 40 quilômetros e você tem que se preparar para essa maratona. E numa prova como essa, o único preparo é fazendo simulados, e fazendo simulados com seriedade, no tempo certo, cronometrado, com espaço adequado para você fazer isso, um local onde você se concentre e faça da melhor forma possível para quando chegar na prova, a única surpresa, a gente sempre fala com os nossos alunos, a única surpresa que você precisa ter no Enem é o tema da redação. O restante, você tem como se planejar para isso. Então, realmente a importância de você fazer simulados. E você tem que fazer os simulados não achando que você vai já fazer 50%, 60%, 70% do simulado, de repente você não conseguiu isso e você achar que, não, você vai escalonado. Você faz o primeiro simulado de 40%, você vai cumprir o outro próximo simulado, eu vou colocar uma meta, vou melhorar 10%, e assim, escalonadamente, quando chegar no dia da prova, você realmente estar preparado para aquilo que você foi desafiado nos 2 dias que o Enem acontece, né? Um dia com linguagens humanas e mais uma redação, e no outro dia matemática e ciências da natureza, que também exigem muito esforço e concentração dos alunos, tá? Então, simulado é importantíssimo você treinar esses condicionamentos aí. Para isso, realmente, um planejamento é fundamental. Exatamente. E nessa ideia de planejamento, uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, né, é o seguinte: você tem que ler todas as questões. Todas as questões você tem que ler nesse tempo de prova. Nenhuma questão não pode ser lida. Quando eu falo ler as questões, não quer dizer responder todas, mas você tem que ler todas as questões, tem que ter lido a prova inteira, certo? Porque se caso você não souber responder alguma, você tem que pensar naquela alternativa mais consciente ali que você tem para você conseguir, em algum momento, chutar ou escolher alguma coisa assim. Então você tem que ler e tem que se organizar. E essa organização, gente, é fundamental. Vocês estão percebendo agora, nessa dinâmica que a gente está, de aulas online, de ficar o dia todo em frente ao computador, e etc., vocês devem estar percebendo como o físico cansa, certo? Como é cansativo você ficar em frente ao computador das 7h10 da manhã, por exemplo, a 1h da tarde, né? Ali tendo que ficar todo esse tempo com a cabeça funcionando. Então, o Enem é a mesma coisa, você vai ficar 5h30 olhando para uma prova, sentado, fazendo. Então, você tem que ter essa resistência, isso vai ser muito importante. Muito bem, e aí vem uma coisa muito importante também, que você não se atrase no dia da prova, certo? Isso é muito importante, gente. Né? A gente está tendo... Ainda bem que nesses últimos anos a gente teve uma grande diminuição das pessoas que se atrasam. Mas por que eu estou falando para que você não se atrase? Porque eu fui um dos atrasados do Enem quando eu fui fazer o Enem, quando mudou a primeira vez lá em 2009. Certo? Eu cheguei atrasado, né? Eu fiquei preso no trânsito, não consegui chegar e perdi o Enem, tive que fazer o Enem
de 2010 para ingresso em 2011. Então, eu falo por experiência própria. Não chegue atrasado. Não vai ser legal você chegar no portão 2 minutos depois e ver lá o portão fechado e todo mundo desesperado em frente ao portão. Não é legal, tá? Então, acho que isso é muito, muito, muito importante, né? E aí, lembrar que os portões abrem normalmente meio-dia no horário de Brasília e vão fechar 1h, que é quando a prova vai começar dali para frente todo o processo, certo? Então é muito importante que vocês não se atrasem e no dia da prova cheguem antes, ou melhor, até vão antes ver o local de prova, né? E acho que quando fala em cronograma, né, Bru, acho que é o cronograma como um todo, né? Tomar muito cuidado. Geralmente a gente faz esse bate-papo já muito mais próximo do Enem, mas dessa vez a gente está fazendo já com uma boa antecedência, e isso nos permite, inclusive, falar sobre cronograma de maneira geral. Então, eu falo que às vezes o atraso no Enem é a culminância de uma série de falta de compromissos ao longo do ano letivo, né, do ano de estudo e de preparação para o vestibular. Então, traçou um cronograma de estudos, traçou um cronograma de preparação, foca em não deixar aquele atraso. É importante isso, é importante que os conteúdos sejam estudados no momento certo, é importante que a matéria não fique acumulada, né? E aí tudo isso gera uma melhor preparação para que também no dia você esteja melhor preparado, esteja mais tranquilo, tome melhores decisões para garantir que realmente, como o Bruno disse, não aconteça um atraso aí, bem no dia da prova, que é a pior dos cenários possível. Exatamente. Né? E mesmo que a gente fala no que vem tem de novo, né? Vimos que assim, né? O ano que vem nunca se sabe, né? Olha só, temos uma pandemia engraçado, gente, que pode parecer muita besteira, mas todos os anos, olha, eu e o Bruno, a gente faz essa apresentação já faz, sei lá, pelo menos acho que quase uns 5, 6 anos, com certeza, mas acho que já faz mais. E todos os anos a gente fala sobre isso, conversa sobre isso, e a gente tem alunos que se atrasam. Tem aluno que pega portão fechado. Então, tem que tomar muito cuidado e sempre adotar que pode acontecer contigo, porque é isso que vai fazer com que você se preocupe e se prepare para que não aconteça. Porque senão, se a gente ouve esse momento, atrasar não acontece comigo, não. É aí que mora o perigo, porque aí no dia você sai em cima da hora, no dia você esquece de considerar que uma rua está fechada, que tem uma feira na rua, sei lá, alguma coisa do tipo, e aí pronto, foi-se uma prova, foi-se um ano inteiro aí de espera pela próxima. E outra, lembrar que tipo, a cidade inteira está indo fazer a prova, né? Então você tá lá, que foi o que aconteceu comigo, né? O meu local de prova era 15 minutos de casa, sem trânsito, né? E aí eu falei assim, meia hora dá tempo. E saí de casa em cima da hora e acabei ficando parado no trânsito e não teve como chegar, né? Então, assim, a gente tem que sempre se programar para chegar antes. Chega cedo, não tem problema. Senta lá na frente, fica lá sentadinho, entendeu? Faz uma meditação, fica de boa, fica zen, para já chegar na prova já é arrasar, né? Nunca é demais. E aí, gente, o seguinte... né? Para que então o Enem vai servir? Aí você passou por todo esse processo, fez um cronograma, se ajeitou, fez simulados, treinou, montou, beleza. Mas para que eu estou fazendo tudo isso, né? Para que vai servir o Enem? Bem, o Enem ele serve para medir e mapear como está a educação em todo o país, basicamente, né? Essa era a ideia inicial do Enem, que foi cada vez se modificando nesses últimos anos. Mas a gente ainda utiliza o Enem como esse parâmetro para a gente saber como está a educação ali quando o aluno sai do ensino médio. É esse parâmetro que você escuta lá na televisão, quando muitas vezes os jornais falam, normalmente em começo do ano, fala assim, olha, foi feito um levantamento, os alunos tiveram tanto de rendimento em matemática, tanto em português, enfim, né? É através dessas notas do Enem que se levanta essa ideia. E aí você pode participar de basicamente 3 coisas, né? Você pode participar do SISU, que é o Sistema de Seleção Único, que é Sistema de Seleção Unificado, né? E aí você tem o ProUni e você tem o FIES também. O que significa cada um desses? O SISU, a gente vai falar mais daqui a pouco
um pouquinho mais aprofundado, né? Que é o sistema que é para universidade pública. Agora, o ProUni e o FIES, o ProUni é uma bolsa, certo? Em faculdades particulares, que são financiadas com o governo, para que você, aluno de escola pública ou que tem uma renda abaixo de um certo valor, consiga pegar essa bolsa e consiga estudar numa universidade particular, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O FIES é um financiamento, certo, estudantil, do qual também o governo financia uma parte. Então, o governo financia a parte da sua faculdade, você paga ali uma porcentagem por mês, aquilo que você consegue pagar de acordo com a sua renda, e ao final da sua graduação, quando você termina, você paga parcelado isso para o governo nos próximos anos ali, de acordo com o seu financiamento que foi feito, certo? Então, são duas opções, caso não aconteça a universidade pública, são duas outras opções muito interessantes para que você consiga fazer. Certo? E aí, lembrando que o ProUni, galera, esse é muito importante ressaltar. O ProUni ele é só para alunos de escola pública, tudo bem? São eles que vão conseguir fazer o ProUni. O FIES não, o FIES é para qualquer pessoa, tudo bem? Agora, o ProUni é específico para alunos de escola pública. Querem complementar alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que esse momento é mais para entender, né? É importante entender que o Enem ele serve para várias coisas e não só para medir o ensino médio, né? Ele foi adotado e foi modificado justamente para isso, para que ele pudesse ter essa utilização mais larga aí. Exatamente. Bem, e aí você pode entrar aonde, né? Por exemplo, pelo SISU. Você pode entrar em diversas universidades federais e também institutos federais, né? E assim, você tem aqui, né? A gente colocou algumas das faculdades públicas que a gente tem no Brasil, federais, mas existem várias, né? Aí nós, aqui eu e o Rodrigo, a gente puxa a sardinha, né? Para uma que está aqui em destaque, porque foi onde a gente se formou, que foi na UFABC, mas aí a gente também tem diversas outras universidades que são maravilhosas, que são universidades que você consegue ingressar com a prova do Enem, né? Então você vai fazer o Enem, vai se inscrever no SISU e você vai conseguir ingressar em qualquer uma dessas universidades de acordo com a sua nota de corte e o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, explicando melhor como é que vai funcionar esse SISU, né? Certo? E você também tem uma coisa, com o Enem agora, você também pode prestar universidades internacionais, né? Eu e o Rô, nós tivemos um aluno de um dos cursinhos que nós demos aulas há alguns anos atrás, que está estudando lá em Portugal, né? E aí isso é muito bacana, ele conseguiu entrar com a nota do Enem. Então é muito legal vocês darem uma olhada, e é assim, eu recomendo vocês que entrem nos editais das universidades, no edital do Enem, veja certinho quais universidades aceitam, o que é importante, porque aí cada uma, principalmente se é no exterior, cada uma vai ter suas peculiaridades, vai ter ali os seus trâmites, o que você deve fazer, né? Mas também é possível, com a nota do Enem, você ir para universidades internacionais e fazer a sua graduação lá fora. Então isso é muito bacana, para quem consegue aí, tem vontade e sempre sonhou com isso de ir para fora, é uma opção você fazer a sua graduação lá fora em algumas universidades, né? E o quanto importante né, Bru? Já se preparar desde agora, né? Não é só a preparação para a prova, mas existe uma preparação para o pós-prova, que é a escolha da universidade também. Para a vida, né? Então, não adianta só a gente, eu estou me preparando para o Enem. Legal, que curso? O curso tal, mas qual faculdade? Não sei. Não, tem que ter, a faculdade vai dizer muito sobre quem você é também. Né? Então, é muito importante, a faculdade tem um papel muito forte no seu currículo, na sua formação, e cada faculdade vai acabar tendo uma vertente diferente, vai acabar dando uma pincelada diferente em cursos que são iguais, feitos em uma universidade ou em outra, eles têm vertentes completamente diferentes. Então, é muito importante que a escolha dessa universidade seja feita com tanto critério quanto se estuda para se preparar para o vestibular, né? Exatamente. E aí, gente, como que o Enem é feito, né? Você vai chegar lá, beleza, e você vai sentar
e vai fazer o quê, né? O que tem lá aquelas questões? Como é que aquelas questões vão ser estruturadas, né? Então, basicamente, a gente vai ter questões específicas e questões interdisciplinares, certo? O que são as questões específicas? São aquelas da própria disciplina. Então, você vai chegar lá, vai ter questão de química, de física, de biologia, de história, puramente de cada uma das disciplinas. Pensando naquela ideia lá que a gente falou também de habilidades e competências. Mas a gente vai ter também questões que são interdisciplinares. Ou seja, questões que podem envolver conceitos distintos. Questões que envolvam história e filosofia, certo? Geografia e alguma coisa de matemática. Ou química e biologia, química e física. Enfim, você pode chegar lá e ter questões que acabam se interrelacionando. E esse é o problema, muitas vezes, porque é aí que o aluno tem a maior dificuldade. Porque a gente, às vezes, pensa em caixinhas separadas, né? A caixinha da química, a caixinha da biologia, a caixinha da física, mas quando cai uma questão que envolve os dois, aí é que o negócio pega, né? Porque aí você tem que ter essa malemolência para conseguir trabalhar um pouquinho dos dois. Então, quando você estiver estudando e se preparando, também abra sua mente, né? Pense também em outros contextos, em forma de relacionar aquilo que você vai estar trabalhando. Provavelmente, vira e mexe o seu professor na sua sala de aula, vai trabalhar alguma contextualização. Fala assim, gente, isso aqui dá pra gente trabalhar com tal coisa, com tal coisa. Pega isso como uma dica, vai lá, procura mais, né? Interaja mais esse assunto para que você consiga trabalhar. Hoje, nessa pandemia, por exemplo, a gente liga a televisão e a gente vê assuntos diversos. O pessoal relacionando a pandemia ao vírus, a pandemia à economia, a pandemia à cultura, a pandemia a tanta coisa, e aí você percebe que os assuntos todos se mesclam. Você não tem um assunto único, certo? A pandemia ela permeia a química, a biologia, a matemática. A gente está falando em achatamento de curva para evitar um número de pessoas no hospital. Achatamento de curva? Como assim? É matemática. A gente está falando em lavar a mão com sabão, é química, certo? E aí a biologia para entender o vírus. A gente está falando de uma crise econômica aí por causa do distanciamento social. Mas como assim uma crise econômica? Por quê? O que essa pandemia está afetando? Então tudo está junto, olha como tudo se mescla. E é isso que muitas vezes o Enem e outros vestibulares vão cobrar da gente quando a gente fala em interdisciplinaridade, né? Muito bem, também são questões contextualizadas, sempre vai ter um contexto, não vai ser questão, conteúdo e ponto. Tipo, quanto é 2 mais 2? Não, vai ter sempre um contexto, né? Então vai sempre trabalhar alguma coisa. E lembrando que vai se basear na matriz de competências e habilidades que você teve no seu ensino médio aí, de uma forma geral. Muito bem. Como que vai funcionar isso, né? Você quer falar um pouquinho, Rô? Pode falar, não, pode falar, Bruno. A questão de inscrição, manda ver. Muito bem. Então, a gente tem aí as inscrições que vocês já devem estar fazendo. Lembrando que foi adiado até amanhã, dia 27, certo? Então, façam as inscrições. Fiquem de olho. E que também é importante não deixar para a última hora também, né? Isso, exatamente, tá? Porque tá gerando boleto, tem a ideia da foto agora, que tem algumas mudanças, então cuidado com isso daí, beleza? Aí você vai fazer o pagamento, que vai ser gerado um boleto, e aí assim, se você de escola pública conseguiu fazer a isenção, beleza. Também fica ligado nisso, porque teve algumas modificações aí em relação à isenção, algumas pessoas pediram, outras não pediram, mas conseguiram a isenção também, então fica de olho na sua área do aluno, que aí você vai conseguir ter todas as informações lá, e aí você vai perguntando, que a menininha, se eu não me engano, acho que a menininha responde das perguntas, acho que o menininho do pagamento, acho que alguma coisa assim. Então vai aparecer lá o bootzinho que vai te falar qual que vai ser a sua pergunta, a sua resposta. Então fica de olho nisso, hein? Isso é muito importante. É importante para os alunos das escolas públicas que viram a isenção, e a partir do momento que você colocar na sua inscrição agora que você é aluno de escola pública, o sistema automaticamente já vai te isentar, mesmo tendo passado o período de pedido de isenção. Por conta dessa situação toda da pandemia, esse ano
você, mesmo não tendo pedido a isenção, automaticamente o sistema, quando lê o código da escola de onde você vem, ele vai te isentar automaticamente, segundo as informações do INEP, veiculadas nos últimos dias, tá? Perfeito. E aí, então, você vai fazer as inscrições, vai fazer o pagamento, vai fazer a prova, que não sabemos a data ainda, né? Mas vai ter a prova, vai preencher o seu gabarito, certo? Vai entregar, vai sair um gabarito oficial do Enem, beleza? Que ele vai te dar mais ou menos 1, 2 semanas depois, o oficial. Lembrando que, assim, logo depois que você sair da prova, vão ter vários sites que vão ter vários gabaritos, mas não é o gabarito oficial, certo? Então, é sempre bom a gente corrigir com base no gabarito oficial. E aí vai sair, né? A priori, antigamente, não sabemos ainda porque não sabemos a data, mas sempre no começo do ano, ali por janeiro, sai o resultado. Então, o resultado vai sair mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, depois da prova. Como a gente ainda não sabe quando vai ser a prova, então a gente tem que esperar aí para saber quando é que vai sair o resultado. Bruno, acho que é uma dica muito importante de mobilização, de motivação. Eu sei que é muito difícil, mas é importante, né? Você faz a prova hoje em 2 domingos. Então, você tem o resultado, aparece muito gabarito dos vários órgãos aí, das várias escolas, cursinhos, e aí você acaba achando que você não foi tão bem e fica desmotivado lá para o segundo dia. Então, é importante no Enem, aí daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, não é o número de acertos, tá? Mas a qualidade do acerto que você tem. Às vezes você acha que você acertou pouco, mas você teve uma coerência pedagógica que vai te colocar na frente, muitas vezes, de quem acertou mais do que você. Então, o ideal é você não corrigir esse gabarito até fechar os 2 cadernos, até fazer as 2 provas. É uma dica que a gente sempre dá para os nossos alunos. Sim, exatamente. E aí, turma, olha só o que a gente pegou nesse site aqui, que é a TRI, né? Que é a teoria de resposta ao item, certo? Então, isso é muito interessante, que é bem o que o Marcelo falou, né? Às vezes você faz a correção da sua prova e você acerta um tanto, mas aí, de repente, você vai olhar a sua média final e ela veio baixa, ou ela veio muito alta, né? Ou em relação ao seu amigo, né? Como é que funciona, como é que a coisa vai se seguir ali. Então, é interessante a gente entender um pouquinho do TRI, certo? Então, o que é o TRI, basicamente? Cada questão do Enem, ela tem uma pontuação. Ela basicamente é nivelada em médio, fácil e difícil. E cada uma dessas questões se interrelacionam, certo? Então, essa escalinha aqui que a gente encontrou, eu acho que vai ser bem interessante para a gente entender. Então, por exemplo, você tem o seu amigo X, né? Seu amigo X acertou 100 questões. Você acertou 120. Ok. Só que aí, quando vai sair a média, seu amigo teve uma média maior que a sua. Aí vai falar assim, ué, mas por quê, né? O que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, que como as questões, cada uma tem uma pontuação, cada uma está uma linkada na outra, a gente tem aí que pensar em algumas ideias. Então é o seguinte, vamos supor que eu tenha a questão fácil como sendo 2 mais 2, e a questão difícil como sendo 2 mais 2 aplicado a uma expressão algébrica, certo? Então, a de 2 mais 2 vai ser a questão fácil e a de 2 mais 2 aplicada à expressão algébrica vai ser a questão difícil. O que o Enem vai entender? Se você acerta a de 2 mais 2, beleza, você vai ter uma pontuação. E se você acerta a difícil, certo? Que era o 2 mais 2 na expressão algébrica, você também tem uma pontuação. Só que o que acontece? Se você acerta a questão difícil com a expressão numérica, né, com os 2 mais 2, e erra a questão do 2 mais 2, o Enem pode considerar que você chutou. Porque ele vai pensar o seguinte, peraí, como que ele acerta a expressão 2 mais 2 encaixado numa expressão algébrica, que é muito difícil, e erra o simples, que é o 2 mais 2. Então tem uma incoerência aí. E aí acaba que a pontuação é diferente, certo? E aí por isso que vai sempre nesse nivelamento. E aí, aqui tem algumas coisas, né, que é o seguinte, nessa faixa, olha só, a pessoa que tirou ali mais ou menos entre 500, etc., né, a nota aqui em 480, ela teve uma nota maior porque ela acertou mais questões fáceis, enquanto que a que acertou mais questões difíceis teve uma nota menor. Ou seja, é muito importante, é muito interessante que
Quando você está trabalhando com questões mais fáceis, né? Quando você acerta questões mais fáceis, normalmente sua nota é um pouquinho maior. Por quê? Porque você acertou as fáceis e você errou a difícil. Agora, quando você acerta mais as difíceis e erra as fáceis, o Enem considera como se fosse um chute, digamos assim, né? E aí a sua pontuação acaba diminuindo um pouco. Então, por isso que a gente tem esse nivelamento aí, ou esse desnível, de certa forma, das notas. Tudo bem? Quer complementar alguma coisa? É isso que a gente chama, que nem o Marcelão falou, de coerência pedagógica, né? Que é simplesmente mostrar para a prova que o seu conhecimento faz sentido, né? Que você sabe resolver uma questão mais simples e logo em seguida você consegue fazer uma mais difícil dessa mesma competência, dessa mesma habilidade. Uhum. E isso, por descompassado, a sua coerência pedagógica não existe, né? Não existe a coerência pedagógica. Você, aí, consequentemente, você chutou, ou você, enfim, colou, sei lá. Exatamente. O Enem é interessante, eu sempre faço uma comparação do Enem e o vestibular tradicional. O vestibular tradicional é o jogo de futebol. Um gol é um gol e acabou. O Enem é como se fosse o basquete. Você tem o tiro de 1 ponto, o tiro de 2 pontos e o tiro de 3 pontos. Aí é isso que vai ser computado. Muitas vezes você pode ter feito mais acertos de 1 ponto, certo? Do que o colega que acertou uma vez 1 ponto mais perto, errou e acertou mais vezes de 3 pontos, por sorte, por chute. Isso não vai ser descreditado de você, mas quando fizer a tri, vai ter uma nota menor a você. Não vai ser anulada a questão, mas na sua régua aí, como você está vendo, ela vai ter uma diferença para o colega que chutou, porque dificilmente vai acontecer o seguinte, alguém acerta uma questão difícil e erra uma fácil. Ao contrário, é muito mais coerente alguém acertar as fáceis e médias e errar as difíceis. É assim que o Enem consegue avaliar você. A tri é exatamente para fazer isso. Exatamente. Muito bem. E aí, gente, acho que todo mundo aqui já mais ou menos entendeu, né? Ou quem já fez o Enem também, que sabe que a prova é longa, né? São ali 90 questões no primeiro dia, mais uma redação. É bem cansativo, né? E por isso que a gente tem que pensar muito nessa ideia, sempre tem que ser muito importante essa ideia de você ter uma resistência física. Se alimentar, é sempre bom você levar uma comidinha, alguma coisa ali, algum doce, um chocolate, alguma coisa que te dê uma energia instantânea, água. É sempre bom você ter ali, porque a prova é longa. É muita interpretação, né? Se você for pegar o caderno de humanas e linguagens, é junto, né? São 90 questões, mais ou menos seguindo a mesma linha ali de eixo cognitivo, né? De interpretação, de relação. Oi? E que vale a pena tomar cuidado, né, Bru? Que quando a gente fala que é muita interpretação, não significa que é só interpretação. Porque às vezes as pessoas confundem a ideia de que o Enem tem muita questão envolvendo interpretação de texto com a ideia de que o Enem é composto por interpretação de texto, e não é isso. Você precisa também, não só do conhecimento lá, das competências, habilidades necessárias para resolver aquela questão, você também precisará contar com a interpretação de texto. Sim, exatamente. O raciocínio aqui também é fundamental, né? O seu raciocínio vai ter que estar ali, ó, toda hora funcionando, porque você está lá nas provas, tanto de humanas quanto de exatas, fazendo conta, lendo, interpretando, então o raciocínio tem que estar muito ali, funcionando bastante. E sempre uma prova atual, né? Sempre com alguns conceitos e alguns conteúdos ali que a gente está vendo ali no dia a dia, mas que também não chega a ser exatamente no seu dia, né? Quer dizer que, por exemplo, se a prova fosse em novembro, o que aconteceu no mundo em outubro vai cair na prova em novembro. Não, né? Porque a prova é feita em um certo momento do ano. Esse ano não sabemos, né? Porque com essa pandemia, então a gente também não sabe quando vai ser a prova, não sabe quando que vai ser feita, enfim. Né? A gente tem aí mudanças de cronograma. Mas sempre fica atualizado, sempre dá uma lida, entende o que está acontecendo, assiste um jornal, lê um jornal, né? Internet sempre bom, mas em fontes confiáveis, certo? Isso é muito importante. Aí
aí acho que vale uma intervenção, Bruno. O Enem, por você ter que trabalhar com muita atualidade, se você pegar os textos, aí depois também a gente pode pensar numa live para mostrar as questões do Enem com as fontes, de onde elas são retiradas. Né? Então, os jornais diários aí de grande circulação, os grandes sites, então você vai ter muita coisa da Folha de São Paulo, você vai ter questões que aparecem na Veja, no Estadão, também você vai ter muitas tirinhas, a Mafalda sempre aparece no Enem, o Quino, então a importância de você estar se atualizando, estar fazendo essa leitura, reservando um tempo na sua semana para se atualizar dos assuntos mais comentados, faz muita diferença no Enem. Exatamente. E é super importante também, acho que, frisar que o Enem é uma prova focada no Brasil, né? É uma prova nacional. Então, não adianta pegar e falar, mas é que eu adoro ler jornal de fora, eu adoro entender todas as notícias do que está acontecendo pelo mundo. Legal, isso é bacana para você como ser humano. Mas para o Enem, ele vai cobrar as notícias e o que está acontecendo no Brasil apenas. Sim. Beleza? Muito bem. E aí a gente chega no SISU. Certo? Então vamos lá. O que é o SISU? Quem pode participar? Como que vai funcionar? E algumas dicas aí que a gente pode trabalhar em cima disso. Então, o que é o SISU, né? O SISU é o Sistema Único de Seleção. Então, qual que é a ideia do SISU? Isso é muito importante, né? Quando o Enem se unificou como uma prova única para o Brasil inteiro, como ingresso nas universidades públicas, a ideia era democratizar o acesso à universidade, né? Diminuir um pouco essa desigualdade que a gente tem. Ainda não é o melhor dos mundos, né? Mas o Enem já consegue diminuir bastante essa desigualdade. Apesar de a gente ver aí bastante discussões ultimamente sobre isso, democratizar esse acesso é muito bom. Por quê? Porque assim você consegue ver todas as vagas que existem nas universidades públicas no Brasil. Então, o cara que mora aqui em São Paulo, ele pode prestar vestibular e pode entrar numa universidade, tanto aqui em São Paulo, quanto no Acre, quanto no Nordeste. O cara do Nordeste pode vir para o Sul, o do Sul ir para o Norte, enfim, para o Centro-Oeste, etc. Né? Nada impede. Isso é muito bom, porque assim a gente consegue preencher essas vagas. Para que, por exemplo, um curso de medicina no Sudeste, que é um dos mais concorridos, ele tem uma concorrência gigantesca e não comporte todo mundo, enquanto um curso, sei lá, no Norte, por exemplo, que às vezes não tem uma grande acessibilidade, acaba ficando, né, ocioso. Então é sempre interessante que aí você consegue preencher todas essas vagas, certo? Por exemplo, o estudante de medicina, ele quer fazer medicina, seja em São Paulo, seja em Minas, no Nordeste, no Norte, no Sul, não importa. A vaga tem que estar ali, certo? Então isso é muito legal, porque faz essa democratização e as pessoas conseguem saber onde tem vaga no Brasil inteiro. E aí você tem esse acesso às universidades públicas e aos institutos federais. Então isso é muito bacana, né? A gente tem histórias, assim, de N alunos que estão no Brasil inteiro. Tem alunos em todo lugar do Brasil, né? Fazendo cursos dos mais diversificados possíveis. Então, isso é muito legal, né? Pessoas que, eu queria aqui em São Paulo, mas não rolou. E conseguiram vaga em outros estados e estão lá, certo? E que se não fosse o Enem, por exemplo, talvez não conseguiriam. Quando eu prestei o vestibular a primeira vez, quando o Enem não era unificado ainda, a gente tinha que escolher. Era tudo no mesmo dia. Unicamp, FUVEST, Unesp, as universidades fora de São Paulo, né? Então, sei lá, o UEL, a UFMG, era tudo no mesmo dia. Então, você tinha que escolher. Se você quisesse prestar alguma universidade fora, você tinha que falar, peraí, será que essa fora bate com a que eu vou prestar aqui dentro? Vixe, já perdi a chance daquela de Minas. Vou ter que fazer aqui em São Paulo, vou ter que ir para o Sul. Enfim, né? E agora você faz uma prova só e você tem um hall de cursos e vagas ali para você escolher, né? Muito bem. Então aí, quem vai poder participar do SISU, né? Todo mundo que fez o último Enem, né? E que não zerou na redação, tá? E aí, vale uma ressalva. É sempre interessante vocês olharem no edital da universidade se tem uma pontuação mínima entre os cadernos, certo?
Porque tem faculdades, tem universidades que olham pontuação mínima, certo? Então é interessante vocês verem isso também no edital, tá? Como que funciona, né? Aí, Rô, você quer falar um pouquinho sobre como é que funciona essas inscrições e etc? Vamos lá. Bom, então o SISU ele abre para inscrições e sempre com duas opções: ampla concorrência ou ação afirmativa, né? E qual que é a diferença? Muitas vezes o pessoal se confunde nessas duas opções aí. Ampla concorrência é o aluno que não tem direito a nenhum tipo de cota de vagas, né? De reserva de vagas. A ação afirmativa é para os alunos que têm alguma possibilidade de contar aí com, exatamente como o próprio nome diz, com uma ação, com alguma política afirmativa. Então, algum tipo de reserva de vagas. Seja ele da reserva de vagas, aí vai depender muito das universidades, né? Mas, via de regra, por exemplo, a reserva de vagas para alunos de escola pública. Então, isso também que o Bru falou é muito importante. Você tá sempre bom, assim, bom não, é o ideal, né? O mínimo que a gente espera é que a partir do momento que você escolha a sua universidade, você faça todo o dever de casa, que é ler o edital, conhecer a universidade, conhecer se você se encaixa em alguma política afirmativa daquela universidade, se existe alguma reserva de vaga para o seu público, né? E aí, a partir desse momento, você saber se na hora do Enem você vai se inscrever para ampla concorrência ou para ação afirmativa. E aí, essa nota, por que eu falo para ler o edital? Porque essa nota, ela vai variar de universidade para universidade, né? Cada universidade vai considerar aí, vai ter suas ações afirmativas, suas políticas afirmativas, e a partir daí é que ela calcula a nota. E importante, às vezes, ali na hora, ela não vai pedir uma documentação comprobatória, por exemplo, mas lá na frente ela vai te pedir para matrícula. Então, cuidado, porque também é comum pessoas acabarem entrando numa reserva de vagas que não lhe compete, né? E lá na frente ficarem fora da matrícula por conta disso. Então, esse é um ponto importante de atenção aí, né? Via de regra, as universidades federais, todas possuem uma reserva de vaga, pelo menos para alunos de escola pública, né? E aí vão ter várias outras reservas de vaga que vocês podem pesquisar aí, lendo sobre. Vamos lá. A nota vai variar, obviamente, ao longo de cada universidade, ao longo de cada dia. Por quê? Porque cada universidade tem uma quantidade X de vagas. E a partir do momento que, sei lá, 5.000 pessoas se inscrevem na Universidade Federal do ABC aqui, que tem, por exemplo, 1.500 vagas, obviamente vai ter uma nota de corte. O que é essa nota de corte? A nota do aluno de número 1.500 da lista, né? Então, se uma pessoa foi lá, fez 770, outro 760, e aí vai entrando na lista. Ah, legal. Qual foi o último aluno de maior nota? O último aluno de maior nota fez 720. Legal. Então, essa, a partir dali, passa a ser a nota de corte da Federal do ABC naquele dia. Por que eu falo naquele dia? Porque o sistema fica aberto por 5 dias. E sempre, a cada dia, no final do dia, ele computa tudo que foi solicitado de vaga nas universidades, refaz essa lista de selecionados e reabre no dia seguinte, dizendo quem está dentro e quem está fora daquela universidade. Mas ainda não é um definitivo, é um provisório, porque nesse dia você vai poder mudar e tentar em outra universidade. Então é muito comum que no primeiro dia, por exemplo, pensa assim, você com uma nota 720, você esteja dentro de uma federal. Fecha o sistema, abre no segundo dia, você já não está mais dentro daquela federal, você vai trocar de universidade. Por quê? Porque, de repente, mais alunos se interessaram por aquela universidade, né? Naquele dia, num daqueles dias que ficaram abertos, mais alunos se interessaram por aquela universidade e alunos, por exemplo, com maior nota que a sua. Então, o SISU acontece ao longo desses 5 dias e ele é um processo. Você tem que estar sempre assim, o primeiro dia todo mundo só se inscreve, aí vai sair o primeiro resultado no segundo dia, e aí você vai acompanhando. Sempre, por isso que eu falo que tem que conhecer muito a universidade e nunca colocar na cabeça,
ó, eu vou para esse curso nessa universidade e ponto. Não é o ideal, porque o SISU, ele te abre um leque de possibilidades, né? Então, é muito importante que você tenha ali, ó, qual é o meu plano B de universidade? Se, por exemplo, eu perceber no terceiro dia que a Federal ABC não dá para mim, qual que é a minha outra universidade que eu gostaria de tentar pelo SISU? Né? Ou não tem nenhuma universidade? Tudo bem, legal, cada um sabe das suas escolhas. Agora, poxa, tem muita universidade, muita. E muitas vezes o triste que a gente vê é o aluno descobrindo essas universidades só depois do SISU. Ou durante o SISU, porque o SISU também tem o seguinte, ele é muito rápido, parece falar, tem um dia inteiro. Gente, um dia inteiro passa voando e muitas vezes ela fica extremamente congestionada. Então, a lição de casa de saber quais universidades te atendem, quais universidades você toparia cursar, quais universidades são interessantes para o que você acredita, precisa muito ser feito antes. Para que quando chegar o momento do SISU, você já conheça as possibilidades, conheça a quantidade de universidades que tem, que são uma possibilidade enorme de universidades aí para vocês. E o mais triste é que muitas vezes a gente vê os alunos achando que só existe de universidade pública, USP, Unicamp e, quando muito, Unesp. E aí abre o SISU, dá uma porrada de federal lá. Aí não faz ideia de para onde se inscrever, de como se inscrever, de onde se inscrever. Então, é muito importante, faz seleção de casa, estuda quais as universidades estão próximas, ou quais universidades são interessantes para o seu curso, quais universidades estão alinhadas com aquilo que você acredita, para quando chegar o SISU e o SISU abrir, você já ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, quantos planos você for possível ali para você poder tentar uma vaga com mais eficácia. E uma outra questão que é importante também é participar das universidades de portas abertas, né? Para você conhecer o curso, para você conhecer os alunos, para conhecer como funciona a universidade. Então, aqui em São Paulo, a gente tem a USP de portas abertas, o UFABC de portas abertas, você consegue agendar e conhecer as outras universidades, então, vale muito a pena você fazendo esse processo também de visitação. As universidades abrem aí ao longo do ano. Eu sempre brinco, Marcelo, que às vezes vale a pena, e muitos alunos às vezes dão risada quando a gente fala isso, mas muitas vezes vale a pena até entrar no grupo do Facebook daquela universidade, porque você fala, mas lá no grupo os alunos estão reclamando disso, reclamando daquilo. Legal, mas aí você já vai saber um pouco da realidade daquela universidade. E se de repente alguma coisa que eles estão reclamando ali é insuportável, insustentável para você, então talvez ali não seja o seu lugar. Ou não, eu percebi que no grupo daquela universidade, sei lá, se fala muito sobre trabalho voluntário e é algo que para mim é muito importante. Legal, aí você já achou algo naquela universidade, uma peculiaridade daquela universidade que tem muito a ver com você. E pode parecer besteira, gente. A gente tem uma ideia muito errada de que toda universidade é igual se você pegar o mesmo curso. E elas são extremamente diferentes. Em todas as possibilidades que vocês puderem imaginar. Assim, desde uma coisa muito simples, como, por exemplo, uma sala de aula. A sala de aula é diferente, o público daquela universidade é diferente, o estilo de uma festa. Às vezes você fala, eu quero ir para a faculdade e quero frequentar as festas, quero brincar. Legal, super bacana, é sua vida social, mas também vai ser diferente. O estilo de professor que dá aula naquela universidade é diferente, né? Então, você precisa muito tentar conhecer ela para evitar o erro, porque o mais triste não é não passar no Enem, o mais triste não é ter que estudar mais um ano, não é nada disso. O mais triste é você passar por todo esse processo e lá no final, quando você escolher a universidade, você descobrir que escolheu de maneira errada. Porque aí você vai ter que voltar e passar por esse processo todo de novo. Né? Então, isso é muito importante, é uma lição de casa que precisa ser realizada com muita atenção e muita dedicação. Sem dúvida. Isso que o Rô comentou de entrar em grupos, isso é muito legal, gente. Até para vocês também fazerem novas amizades.
né? Porque aí você faz novas amizades, você vai conversando, vai conhecendo, vai perguntando, vai se informando e vai, que nem o Rô comentou, você vai se encontrando ali dentro. Porque você tem as suas peculiaridades. E aonde você vai estudar, você tem que se encaixar. Você tem que se sentir aceito, certo? E isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Muito bem. E aí, por exemplo, né? Aqui a gente colocou uma imagenzinha dos passos de como funciona o SISU, né? Então, como o Rô comentou, né? Ele já falou bastante sobre como é que é durante o dia, né? À noite o sistema fecha, fica o dia todo aberto. E aí você vai entrar lá, ó, e você vai ter mais ou menos um layout dessa forma, mas aí depende muito, né? Pode mudar de um ano para ano, mas você tem ali as novidades, as datas, o cronograma, como que vai funcionar, como que você se inscreve, né? Edições anteriores para você simular o seu desempenho no SISU. Olha aqui, você tem que pesquisar vagas, né? Então você lá no site, você vai conseguir do próprio SISU, você vai encontrar diversas ferramentas ali para você indo. Inclusive tem um lá, ó, tire suas dúvidas. Então é legal para você entrar em contato, tirar as dúvidas caso você vai tendo ao longo do tempo, né? E aí você tem primeira opção de curso, segunda opção. Então você pode se inscrever aí nessas duas opções para você conseguir pleitear a sua vaga naquilo que você quer. E aí ele vai te dando também um cronômetro, olha lá, dos dias que fica aberto, quantos dias faltam, e enfim, né? E aí então, neste ano de 2019, né, o Enem teve uma chamada única, certo? E aí teve uma coisa interessante que é o seguinte, que é assim, se ele tem uma chamada única, você tem a lista de espera, certo? Então você ainda pode entrar na lista de espera. Você cai nessa lista e você pode ficar ali para conseguir entrar numa vaga, né? Isso é muito bacana também. Eu já tive vários alunos que, assim, não conseguiram entrar na primeira chamada, certo? Não rolou. Aí, não passei na primeira chamada, desisti. Mas aí, de repente, a lista roda. E roda por diversos pontos. A pessoa pode ter passado numa outra universidade, pode ter passado numa outra opção de curso, pode ter mudado sua vida, enfim, gente. Qualquer coisa pode fazer uma pessoa desistir da sua vaga. Até essa ideia. Achei que era aquela faculdade, cheguei lá, não rolou. Desistiu, sei lá, na segunda, terceira semana do curso. Então isso vai rodar de novo. E nessa ideia de rodar a lista é onde vão preenchendo as vagas. As vagas têm que ser preenchidas e elas serão, certo? E aí pode ser que você consiga. Às vezes, muitos alunos, na hora de eu quero muito aquela universidade, é ali que eu me encaixo, é ali que eu quero. Às vezes não conseguem entrar na primeira chamada e preferem ir para a lista de espera e esperar uma vaga para conseguir entrar ali, e muitas vezes conseguem. É claro, a gente tem que ter a dimensão disso, né? Se são, sei lá, 1.500 vagas, você ficou no número 1.550, talvez até rode. Agora você ficou no número 5.000, né? 4.000 pessoas não vão desistir na sua frente para você entrar, né? Então é sempre interessante você fazer essa dosagem aí na ideia da lista de espera, né? Bruno, agora uma coisa que é extremamente importante na hora que você for fazer participar do SISU, você nunca, em hipótese alguma, colocar um curso que não estava no seu planejamento. E aí você pode tirar a vaga de alguém que gostaria de cursar aquele curso. Então é importantíssimo isso. Não que vou fazer porque eu quero ter lá, falar que eu passei numa universidade pública, mas não é o curso, não é uma opção sua. Então, é muito... A gente sempre está conversando com os alunos para não adotarem essa postura, porque acaba realmente tirando a vaga de quem realmente gostaria de cursar aquele curso, tá bom? E isso é tão importante, né, Marcelo, que todos os alunos precisam pensar que o vestibular e a universidade é um sonho para todo mundo, né? E que a partir do momento, isso acontece muito com cursos que tem uma menor concorrência. Às vezes a pessoa vai lá para medicina, engenharia, aí não consegue, não estou conseguindo a nota, chega lá na hora, vai lá, sei lá, muda e vai para psicologia. O cara queria engenharia, de repente ele viu que a nota dele dava para aprovar em psicologia, ele foi a psicologia. Poxa, cara, o que tem a ver? Você já sabe que o seu curso não era esse. Só pela aquela ânsia de não entrar em alguma coisa para ser aprovado.
Mas pensa que você está entrando numa universidade que não é a que você quer, não é o curso que você quer, não é o curso para o qual você se preparou, e para simplesmente você, né, ter um e-mail lá de aprovação e se sentir um pouquinho melhor, você está roubando o sonho de outra pessoa que se preparou na universidade de psicologia, que o sonho dela é cursar o curso de psicologia. Então, esse é só um exemplo, é claro, tem milhares de cursos que isso acontece, mas sempre pensa nisso. Quando você está se inscrevendo para um curso ou para uma universidade que não é a que você estava, que estava nos seus planos, muito provavelmente você está roubando o sonho de alguém para algo que não vai ser o seu sonho. Exatamente. E mesmo que você entre, por exemplo, eu prestei um curso X, não queria e entrei porque não tinha opção. Fui. E aí você faz esse curso e no meio do caminho você percebe que você não gosta, gente, aquilo é uma tortura, né? Aquilo é uma tortura. E aí, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu entrei no curso que eu queria, mas eu tinha disciplinas de certas matérias que eu detestava, né? Eu sempre tive um pavor com a parte de computação, de programação. Para mim era muito difícil. E na minha universidade que eu fiz, né, lá na UFABC, a gente tinha os cursos de computação, que eram obrigatórios, e para mim era muito difícil, né, porque eu não gostava daquilo. E aí um dia eu parei para pensar, eu falei, nossa, já pensou se eu tivesse entrado num curso de informática, ou de alguma engenharia de computação, ou de alguma coisa que mexesse com programação, por eu ter conseguido, né, por algum X motivo, eu tivesse entrado, eu falei, eu não ia aguentar, né. Então, é triste isso, porque você tem que fazer uma coisa que você goste no final da história. Porque é muito difícil você fazer um curso que você não curte, né? Você tem que ir ali do começo até o fim, né? Então, isso é bacana. Muito bem. E aí, turma, algumas dicas, né? Não espera que a nota diminua, porque a nota não vai diminuir, porque só mais pessoas entram, né? Então, na hora que faz o cálculo da média, isso vai cada vez aumentando mais. Como a gente comentou agora, não se inscreva em um curso que você não quer, faça o curso que você quer, entendeu? Que você deseja, certo? E, principalmente, avalie o seu curso antes de se inscrever. Veja se o seu curso tem uma nota boa no MEC, se o curso tem uma estrutura, se a coisa tá bacana, né? Se você vai conseguir fazer esse curso até o fim, enfim. E aí eu digo isso não só na universidade pública, mas também nas universidades particulares, né? Caso você entre em alguma particular, olha sempre a nota, olha a estrutura, veja como é que tá tudo para você não ter problemas lá na frente, né? Principalmente, né, Bru, com as universidades que são longe. Uhum. A gente tem muito aluno, gente, que eu queria fazer medicina na UFMG, eu consegui passar e nunca se preocupou com o fato de que a UFMG não fica em São Paulo. E que ir para lá, claro que existem bolsas, existem políticas afirmativas, existem N possibilidades para se manter lá, mas que é um trabalho que precisa ser repensado, é uma mudança de vida e de hábito. São 4 anos da sua vida, né? Exatamente. Então a gente já viu muito aluno, não foi um, não foram dois, foram muitos alunos que já passaram em universidade, nessa mesma ideia que a gente falou, às vezes é o curso que queria, mas na hora ali não conseguiu a faculdade que queria, foi para uma outra faculdade tão boa quanto, mas que fica em Minas Gerais, que fica em Santa Catarina, enfim, e aí não se preocupou com o fato de que ia precisar se mudar para aquele lugar, e que às vezes não está preparado psicologicamente, financeiramente, enfim, falta estrutura, falta uma série de questões. E aí volta naquela máxima do sonho. Você está roubando o sonho, às vezes, de um estudante que é de lá, que é de Minas Gerais, que está pronto para cursar aquela universidade, pelo simples fato de que na hora ali você achou, vou clicar ali, que se dane, vamos ver, vou passar, pelo menos eu passo. Né? Exatamente. Então isso tem que ser levado em consideração, total. No fundo, aí, e tudo isso que nós estamos conversando aqui cai naquela situação que nós iniciamos, de um planejamento dos seus estudos, da sua preparação, um planejamento de fazer simulados para poder chegar no dia da prova, é um planejamento de cursos, de faculdades que você pode adentrar, é um planejamento estruturado com a tua família, com teus pais, um diálogo, o que é possível você poder, se dá para estudar, se você tem um foco
em São Paulo, se você tem um foco no estado de São Paulo, se você tem um foco na região sudeste, ou se você pode se deslocar para outras universidades. Tudo isso tem que ser planejado com todas as pessoas que estão envolvidas, que é uma logística que você vai ter que organizar para a tua vida. Exatamente, certo? Nada, são 4 ou 5 anos da sua vida que você vai viver ali naquele lugar, né? Seja ali na sua casa, seja no curso, enfim, né? Então isso é muito importante. E aí, gente, vamos chegando ao fim, certo? E aí a gente espera que tenha ajudado vocês um pouquinho a entender um pouco mais o que é o Enem. E aí, como o Marcelo colocou, a gente vai pensando em outras lives daqui para frente, sobre como olhar as referências do Enem, ou como se planejar para o Enem, né? Como estudar melhor para isso, ou alguma outra coisa mais focada em cima dessa própria prova, né? É isso aí, gente. E claro, a gente vai estar sempre acompanhando todo mundo aí, precisou de ajuda, chama, a gente está sempre à disposição. E mesmo nessa hora, é muito importante que todo mundo entenda que nós estamos num momento difícil, sim, mas é a hora de estudar, é a hora de dar o sangue aí. É um ano que, se você se esforçar muito, mesmo tendo essa dificuldade agora dessa pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa, mas que, se você se esforçar muito, o resultado lá na frente é muito gratificante. Exatamente. E uma coisa assim, né? Sempre contem com a gente, né? Estamos aqui para o que der e vier, e também com seus professores, né? Conversem com eles, falem com eles sempre, porque eles estão sempre à disposição para ajudar, para dar conselhos, para dar dica, aquele professor que você tem o maior contato, que você gosta de conversar, enfim, conversa com ele, fala, né? Que ele vai sempre te dar um help aí, te ajudar nas matérias, a estudar agora nesse momento de pandemia, né? Então isso é muito importante. Verdade. Eu gostaria de agradecer também todos os que participaram. Teve aqui no chat várias perguntas que eu fui respondendo ao longo da transmissão, e dizer para vocês que na nossa página do Facebook, Projeto Alcance São Paulo, estamos disponibilizando lá um drive a partir de amanhã, onde você pode acessar diversos materiais da sua preparação, tá? Então já tem química, tem vários resumos aí que as pessoas nessa corrente de solidariedade que estão participando aí desse projeto têm feito, e vocês vão poder acessar, tá? Então, a partir de amanhã, nós já vamos disponibilizar o acesso, é só clicar lá no link, você já vai poder acessar todos esses materiais que estão sendo postados lá, tá bom, gente? Eu quero também agradecer aí, valeu, Bruno, valeu, Rodrigo, show de bola aqui a nossa transmissão. Vamos pensar em replicar ela aí mais um dia da semana, porque eu acho que ainda tem muita gente aí para assistir, e gostaria que vocês divulgassem para as pessoas esse canal aqui, que a gente fez com tanto carinho, para poder ajudar os alunos da melhor forma possível. Sem sombra de dúvida. Exatamente. Gente, obrigado pela participação de todo mundo aí, e com certeza faremos mais lives aí para poder ir ajudando o pessoal, cada uma respondendo aí dúvidas que são mais frequentes no dia a dia de quem vai encarar esse vestibular no final do ano. Exatamente, gente. Obrigado por tudo aí, por vocês terem acompanhado. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês, e hashtag tamo junto aí nesse ano muito louco, mas que vamos conseguir superar tudo. É isso, beleza, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço.